boa noite a todos. Boa noite você que já está aqui no nosso canal no Instagram. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Me deem aqui um ok se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok com vocês. Às vezes a transmissão dá aquela travada, mas eu acho que tá dando certo aqui. Só me avisa, por favor, como é que tá aí o som para vocês. Eu tô dando uma conferida aqui no outro canal. Eu acho que tá tudo certo. Tá dando para ouvir bem, dá para ouvir a música no fundo, tá tudo certinho. Pessoal, uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Depois de algum tempo, poder estar aqui, poder compartilhar um pouco de informação, né? Trazer um pouco de alinhamento. Está tudo ok? Obrigado, Sara, valeu, tudo show. Então tá bom, deixa eu diminuir aqui pra mim. Ele tá travando um pouquinho pra mim aqui, deve estar travando pra vocês também, mas é a conexão. Hoje, confesso que durante o dia eu tive um pouco de desafio com algumas conexões também. Mas bora lá. Como sempre, eu vou trazer também uma gravação, né? Depois eu disponibilizo lá para nós lá no Spotify, disponibilizo também no YouTube, tá bom? Estou gravando aqui, depois fica sem corte nenhum lá, tá joia? Bom, para quem ainda não conhece, para quem ainda não sabe, para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse é o trabalho de harmonização quântica, a quarta quântica. Tive essa inspiração faz um tempo e sempre que eu posso eu estou aqui às quartas-feiras, né? Às vezes 6 horas da manhã e às vezes 18 horas. E agora nós estamos fazendo uma quarta quântica em português e uma outra miércoles quântica, onde estamos falando em espanhol com os hermanos na língua espanhola, sim? Então, hoje nós vamos em português, vamos falar um pouquinho sobre velas, sobre seus mistérios e também suas magias. Vamos entender um pouquinho o que é esse universo, né? As possibilidades que a gente tem aí nesse universo. E é importante dizer que a missão desse trabalho de harmonização quântica, né, o que o Sérgio faz aqui, eu sou apenas o mentor aqui, né, nesse plano desse trabalho, é trazer o despertar consciencial, é entender que você é mestre do seu destino, você é capitão da sua alma. Você talvez esqueceu disso em algum momento, né? E isso precisa ficar claro. Aqui a ideia não é que você siga esse trabalho, que você seja um escravo desse trabalho, não é nada disso. Quem me conhece sabe. Eu gosto sempre de deixar registrado aqui porque as pessoas confundem. Eu não sou mestre de ninguém, não sou guru de ninguém. Eu estou aqui simplesmente para ajudar você a se recordar de quem você é, da sua grandeza como ser, da sua grandeza, né, como ser humano, como ser de luz que você é. E assim você se reconecta com a tua essência, depois com a tua família cósmica e segue a tua jornada. A intenção é que as pessoas que participem desse trabalho, elas cada vez mais, elas tenham a sua conexão, né? Ela tem a sua conexão com a sua proposta, com o seu eu maior e nunca mais encarne nesse planeta tão denso, tá? O problema é que muitas pessoas estão aqui em missão, né? E a missão se perdeu porque a densidade era tão grande e nós, em várias encarnações, como eu sempre digo, acabamos ficando aprisionados aqui e aí não temos mais como seguir, não temos como avançar às vezes, né, nos processos que a gente tem buscado o empenho. E aí eu falo de muitas coisas, gente, de até mesmo de relações afetivas que não dão certo, questão financeira que não dá certo, que a gente às vezes passa por tribulações e às vezes muitas pessoas acabam até desistindo, né, na maioria das vezes, optando por outras opções de manter o seu processo, de manter a sua jornada. Então, a intenção do trabalho de harmonização quântica sempre vai ser essa, você fazer a tua conexão. E à medida que você vai dando os passos, à medida que você vai se aventurando, à medida que você vai se reconectando, você vai entendendo aí que você é bem mais do que você imaginava ser e você pode sim se aventurar em muitas áreas, ter muitas experiências, tá? E aí você, quando tem essa conexão com a tua família cósmica, isso fica mais legal ainda de se entender, de se perceber, tá bom? E hoje, para ajudar nesse processo, para quem está caminhando com a gente aqui, né? Quem está entrando agora aqui, sejam bem-vindos, né, as pessoas que estão passando agora. Para quem está aqui, gente, é comum, né, para quem já conhece o trabalho de harmonização quântica, quem
quem participa de atendimento comigo, né, presencial, e vocês vão ver que agora a gente vai, né, nosso espaço está quase pronto lá. A gente usa a vela o tempo todo. Eu sempre tenho uma vela acesa aqui na minha casa. Quando eu tenho os atendimentos, que alguns clientes eu preciso de um trabalho um pouco mais forte, né, fortalecer um pouco mais a intenção, eu também acendo vela para os clientes, e a maioria deles não sabem quando eu faço isso, a maioria, porque às vezes tem preconceito ainda e tudo mais, né? E para alguns que já estão um pouco mais abertos, eu já até falo, olha, acende uma vela na tua casa, bota um copo com água e a gente vai dando as orientações conforme aquilo que o orixá e os seus escravos, como a gente chama, que são os exus, às vezes os caboclos, pombagiras, caboclas, tudo mais, os ciganos, né? Eles vêm pedir e orientar para a gente. Então, qual é o primeiro aspecto para a gente entender, para a gente pensar um pouquinho aqui, como se diz, para a gente pensar um pouco mais aberto, né? Abrir um pouco mais a mente sobre isso. O trabalho de harmonização quântica não tem crença, tá, gente? Não tem religião, não tem nada aqui. Esse trabalho, a ideia desse trabalho, a intenção desse trabalho, ela é única e exclusivamente sem dogma, sem paradigma, para que você escolha como você quer aplicar. Porque algumas pessoas ainda se sentem confortáveis ou até mesmo por questão familiar, por questão social, participa dessa ou daquela religião e tudo bem, tá? Não tem problema nenhum fazer isso. A gente não está aqui para julgar essa questão, tá? Eu não tenho essa intenção aqui de querer colocar um paradigma, de querer colocar uma lei, não é isso. A ideia é que simplesmente as pessoas soltem a sua religião nesse momento e acolham a informação, ok? Então, quando a gente fala de religião, por exemplo, você vai encontrar quase todas as religiões, o uso da vela. Tá? Então isso daí é uma coisa importante, era a primeira questão que eu tinha que trazer, porque às vezes eu tenho gente que tem medo, quando eu peço, olha, dá uma força aí, acende uma vela na tua casa aí, bota uma vela essa noite pelo menos. Quando eu falo vela de 7 dias, a pessoa até entra em pânico. Então, na realidade, nós estamos trabalhando com a luz, gente. E aqui eu fiz questão hoje de trazer esse assunto para ficar registrado aqui, por qual motivo? Quando você traz a luz para sua casa, é a luz que está entrando. Agora, se a tua forma de pensamento, se o que você está falando para mim é uma coisa e a tua intenção é outra, aí já não consigo fazer o trabalho, entende? A minha proposta, quando eu solicito uma vela, porque foi um orixá que pediu por meio dos seus escravos, eu preciso, né, cumprir essa ordem, porque é uma ordem mesmo, eu estou a serviço aqui dos orixás, eu preciso entender isso tudo, né? Se eu tenho lá uma pessoa que está morrendo de medo de fazer o trabalho, quando ela acender a vela não vai dar certo. Não vai dar certo. Por mais que eu tenha toda uma questão de estrutura que eu estou colocando junto, que é a estrutura de harmonização quântica, a energia primordial naquele momento é da pessoa. Depois vem a minha energia, depois vem a equipe. É só o portal que a pessoa começa a abrir. Mas a pessoa nem sempre sabe disso. Na maioria das vezes ela não faz ideia. Simplesmente eu peço para que ela coloque uma intenção positiva ali, para que deixe só para abrir o portal, para que eu possa estar mais próximo energeticamente. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, que a ideia de se colocar uma vela em casa não tem nada a ver com maldição, com macumba. Esse preconceito, essa palavra macumba, que é um instrumento, né, pesquisa, eu até brinco quando eu falo, vou fazer macumba, que é uma brincadeira mesmo, porque macumba é um instrumento, tá? E é por isso que ficou desse jeito aí tão popularizado. E na verdade é um trabalho de luz que nós estamos fazendo. Poxa vida, eu vivi numa determinada religião por muito tempo e aquilo parecia uma fábrica de vela, tá? Uma fábrica de vela. Desde a porta, quando você entra, até o altar, até uns determinados momentos específicos, e tem até um determinado período do ano que se faz um ritual chamado ritual do fogo, para ativar as estruturas dos elementais da natureza, que é o fator ígneo. Né? Porque quando você está trabalhando a energia do fogo, igual a gente trabalha com a vela, tem muita coisa acontecendo junto. Então, as religiões sabem disso e elas usam. Tanto é que para qualquer evento que vai acontecer numa igreja, eles pedem para acender uma vela. Se você voltar no tempo, antigamente as pessoas, né, os nossos avós, bisavós, eles tinham habitualmente, né, era um hábito deles, essa questão de se ter uma vela em casa.
de ter ali uma vela, de ter ali um copo com água e açúcar às vezes, né? Eu conheço história de gente que deixava o café para São Benedito, né? Então, eu acho isso tudo interessante porque antigamente se usava isso. Hoje, quando a gente vem para essa vida moderna, para essa vida onde parece que tudo está mais solto, tudo mais não precisa disso, a gente tem outras tecnologias, as pessoas ficam com receio de acender uma vela. Mas dê uma olhadinha, né? Que você vai encontrar isso em outras estruturas filosóficas e religiosas também. Uma outra questão importante para entender essa questão da vela, de sinalização, muita gente vai no cemitério, por exemplo, acende vela para alma penada. Não faz nem ideia do que está fazendo. Eu vou acender uma vela para o fulano. A intenção que eu estou colocando naquela vela é que vai ser o X da questão. É isso que eu quero falar para vocês. É isso que eu quero deixar registrado aqui. Uma vela tem o poder de explodir nas mãos de alguém, na casa de alguém, depende da intenção que você coloca. Existe a magia. Se eu vou usar isso de forma negativa, magia negra, de forma positiva, magia branca, depende do utilizador, depende da intenção que eu estou fazendo. A magia é magia, isso é ciência, isso é física. Né? Eu não sei se eu já mostrei aqui o livro O Tal da Física, né? Que eu estou estudando esse livro de novo, e agora de uma forma mais tranquila, com mais calma, né? Tudo é ciência, você vai encontrar ciência física em tudo. Então, a vela, tá? Vou falar de novo aqui, ela pode se transformar numa bomba, tá? Ela pode explodir. Existe já, eu conheço casos de pessoas que acenderam uma vela de 7 dias e queimou em 2 dias. A vela derreteu toda. O jeito que a vela queima, né, a forma com que o fogo ele se fixa ali no início, quando você está acendendo, tudo isso tem um significado. Disso que eu vou trazer aqui um pouco também. Mas eu quero falar uma outra coisa, deixa eu ver onde eu botei. Tá aqui, ó. Pera lá. Eu quero trazer uma leitura. Quando você trabalha com a vela, quando você está trabalhando essa estrutura dos elementais da natureza, que você está trabalhando com o elemental fogo, tá? Quando você abre um portal com a vela, você tem ali a possibilidade, né, de acordo com a forma pensamento, de potencializar o que está sendo pedido. Né? Por isso, quando eu digo da magia negra ou da magia branca, depende da sua forma pensamento, né, do que você está botando como intenção ali. Mas eu quero partilhar o medo, né? Porque ultimamente o que eu tenho escutado das pessoas dizendo, estou com medo, estou com medo. É medo da política, é medo da saúde, é medo, medo, medo. Gente, isso sempre existiu. O medo é um holograma. O medo é um holograma, é um elemental que nós temos, que nós muitas vezes trazemos já da nossa hereditariedade, da nossa família, durante a nossa construção como ser, enfim. Não importa. O que importa hoje para nós é entender que o elemental do medo, né? Ele pode muitas vezes colocar a perder o trabalho que a gente está fazendo. Poxa vida, fui lá, fiz um trabalho, fiz uma sessão com o Sérgio, ele pediu para eu acender uma vela e não aconteceu nada, muito pelo contrário, deu errado, um exemplo, tá? Você fez o trabalho comigo, fez a sessão comigo, eu alinhei tudo certinho, bonitinho com as equipes. Quando você foi acender a sua vela em casa, que foi a orientação que era para você ajudar, porque a gente vai trabalhar todo o campo da tua casa também, o desdobramento disso no plano astral, que isso já é apometria, é outro assunto. Mas eu só falo, acende uma vela, coloca uma intenção positiva, a pessoa se borra toda. Então, olha só, ao invés de eu ficar falando do medo, como eu sempre falo, que eu vou ler um documento que eu tenho aqui, antigo já, sobre o medo, só para deixar registrado aqui, só sobre esse elemental. Olha os elementais que eu tenho aqui. Inveja, raiva, ódio, medo, culpa, olho gordo, maldição, luxúria, fanatismo, negatividade, preguiça, comodismo, avareza, perversidade e rancor. São os que eu tenho aqui, que eu trabalho de uma forma direta, às vezes dependendo do filtro que a pessoa me traz. Mas eu quero falar do medo, porque o medo impacta muito quando a gente quer fazer um trabalho decente com a ajuda da vela, tá? Então, bora lá. Este sentimento produz fraqueza de caráter, síndromes do pânico e similares, depressão, insegurança e interferências no campo emocional. Este sentimento, tá? O sentimento que o medo ele pode ser colocado dentro da estrutura de sentimento e de emoção, que isso é outro assunto, mas fica aí para quem quiser pesquisar. Esse sentimento forma um elemental, que tem relação também com síndromes e níveis de consciência onde o fanatismo prevaleceu em alguma vida passada, o que passa a ser um profundo fardo negativo dentro da nossa busca espiritual do mesmo. Tá? Muitas entidades desencarnadas tentam interferir no nosso caminho devido ao modo
desconhecido, e isso, devido ao medo, perdão, ao desconhecido, isso acaba por atuar em nosso inconsciente, e é um dos elementais mais complexos, pois ele, em algum ponto das múltiplas existências, esteve presente e vem atuando na estrutura do corpo emocional e corpo mental. Tá? Lembrando que a gente tem o mental inferior e o mental superior. Ele pode cruzar com os dois, tá? Mas atua muito mais forte no mental inferior, que ele tem uma correlação muito fácil com o corpo físico, por isso que a gente sente aqui. Esse elemental ataca sempre a linha dos chakras, plexo solar e básico, porque retira energia direta da pessoa e com isso sintoniza a pessoa às energias mais densas do umbral. Normalmente faz com que a pessoa ao dormir seja tragada para as baixas esferas do umbral, onde existe uma parcela dela presa nessa realidade proveniente de vidas passadas, criando dessa forma um círculo vicioso de energias mal qualificadas, ocasionando muita instabilidade emocional. Bom, eu precisei tossir, desculpa que eu tô com um pouco de... Tô saindo de um resfriado aqui e a minha garganta coçou bem na hora que estava finalizando. Então ficou registrado aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês também lá no Spotify o podcast. E vocês escutem de novo isso, porque é importante, gente. Às vezes essa questão do medo, se eu não resolvo isso atrapalha demais o meu processo. Tá? Eu trouxe isso para fazer essa relação com a vela, porque às vezes... quando você está fazendo uma intenção, acendendo uma vela, pedindo às suas equipes, olha, me ajude, mas o pano de fundo, que é a intenção real, ela está com restrições, tá? E isso nem é necessariamente desta encarnação, pode ser de outras vidas ou até mesmo de outras estruturas que estão aprisionadas no umbral, como eu disse ali. O que a gente faz então para resolver isso? Começa os trabalhos. Se você sente que você tem essa questão do medo aí, você dá uma olhadinha, pede para suas equipes, olha, me ajuda a resolver isso. Eu quero seguir a minha jornada, eu preciso dar uma ajustada nisso, tá? Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês com relação a esse assunto, que eu achei importante, né? Nenhuma vela, quando sai do meu trabalho aqui, o pedido, ou quando as pessoas me procuram, Sérgio, olha, eu tive a intuição de acender uma vela, eu falo, acenda. Coloca a intenção, a mesma coisa, coloca a intenção positiva ou a intenção que você está querendo para cá, ou até mesmo algumas vezes coloca-se ali o nome da pessoa, escreve o nome da pessoa 3, 4 vezes, depende da orientação que vem também, para queimar junto naquela intenção para potencializar. Já aconteceu de ter gente que na primeira semana com uma vela de 7 dias ali, a pessoa já ter resultado. Já aconteceu de na primeira semana a pessoa pedir pelo amor de Deus para eu tirar as mãos para fechar o trabalho porque não estava aguentando. Então depende muito de cada pessoa como é que vai ser a reação. Porque às vezes a pessoa pede uma coisa, mas a cabeça dela está em outro mundo, a questão do medo e os benefícios, essa questão da desarmonia no pedido, e às vezes ela não suporta, a gente precisa ir lá e cortar. A vela, ela tem uma ideia interessante porque... o desdobramento do poder das velas vem dessa questão do fator 7, né, do número 7, depois pesquisem o número 7, que tem muito a ver com a questão também dos Exus e pombagiras, tá? Esse número 7 está bem relacionado mais com as pombagiras, né, na minha intuição aqui. Mas que tem lá, você pode trabalhar 7, 14, 21, tá? 29, 28, perdão, e você vai trabalhando até 49, depende de cada caso aí, 49 dias. Eu acho importante entender isso, que você vai observar, talvez depois de hoje, que praticamente todas as estruturas que se dizem religiosas ou filosóficas, elas utilizam a vela. Tá? Elas utilizam a vela e eles têm essas informações aqui. Tá? Uma outra coisa que eu quero deixar aqui, eu vou até ver se eu consigo... É que se eu for ler tudo, eu vou ler mais um pedaço aqui, que aí não fica no meu achismo, tá? Que aí fica registrado certinho aqui. Deixa eu começar aqui. Um dos fatores que depende do que está acompanhando a vela em relação a qual o elemental foi solicitado junto à vela é a forma como as velas queimam e deixam os restos. Isto é um sinal importante de como os devas do fogo desenvolveram essa solicitação. Preste atenção. Como os devas
São essas energias, são os genomas na natureza. Estão ligados aos gênios da natureza. Temos que entender como ocorre o entendimento deles frente aos pedidos que são praticados. Então veja bem, como é que o outro lado, o plano astral, ele entende o seu pedido quando você acende uma vela, quando você faz isso que eu estou falando de botar o pensamento com retidão ali. Primeiro que o Deva não possui o conceito de bem ou mal, de correto ou incorreto, ele simplesmente entende energias harmônicas e desarmônicas em seu campo psíquico e vibracional. Como os pedidos são para outras pessoas ou situações, inicialmente o Deva não capta de imediato a energia que está sendo inserida em seu campo vibracional. Por outro lado, se a pessoa entrar com uma energia diretamente negativa no pedido, o Deva não responde. Presta atenção, se entrar com uma energia negativa, o Deva não responde. Quando a gente fala dos Devas, estamos falando dos seres de luz, dessa energia positiva, tá bom? Passando a entrar na frequência de um outro tipo de Deva mais denso, que está na frequência do magismo negativado. Então, temos que entender que, conforme a frequência que a pessoa insere na solicitação, será atendida por Devas correlatos a essas frequências, tá? Isso significa que temos entidades no umbral controlando Devas, partindo da própria negatividade do planeta e das pessoas que geram esse tipo de elementais. Nesses casos, as velas acabam por sintonizar o lapso energético entre o início e o fim do processo enquanto estão queimando, gerando assim o desdobramento dos portais na frequência ígnea dos Devas do fogo, focados conforme a energia tenha sido ativada entre harmônico ou desarmônico. E que é isso, gente? Do mesmo jeito que nós temos as estruturas positivas, quando você faz um pedido, um Deva, essa energia, ele não entende se isso é bem ou mal, se é correto ou incorreto. É o que está no campo. À medida que essa energia chega, independente para quem seja, se não tem uma ressonância, essa energia vai ser atraída, ela vai ser drenada, tragada, sugada, usa a palavra que você quiser, exatamente para quem está atento a ela. No caso, as estruturas umbralinas, aqui eu já falei muitas vezes e falo novamente sobre essa questão que a gente tem, que são os ataques, né, energéticos, os ataques espirituais, que isso tem acontecido e cada dia tem ficado mais complexo isso. Para quem me segue lá no Telegram, semana passada eu deixei um recado sobre as estruturas que nós estamos reorganizando e sobre os ataques que a gente está vivenciando, os ataques principalmente na rede neural, estrutura psíquica. Então, nós temos como nos proteger. Aí o que acontece? Por que eu trouxe exatamente esse ponto aqui? Às vezes eu estou achando que eu estou fazendo uma coisa boa, que eu estou enganando alguém. Né? Para quem já me segue, sabe que eu falo, gente, quando você vai para o plano astral, lá não tem disfarce, não. Lá, aqui você pode até enganar alguém, você pode até trazer alguma outra informação, mas lá você não dá conta disso, não. Lá é você, a verdade nua e crua, como eu costumo dizer, né? Não tem como você botar uma máscara. Então, quando você faz o pedido de fato, é o que você está sentindo. É a tua essência que chega primeiro. Não tem nada a ver com o seu pedido. Eu quero fazer isso e ponto. É aqui que a gente vê muita gente, muitos pais de santo até mesmo, se lascando. Porque fica fazendo trabalho aqui, trabalho ali para as pessoas, achando que simplesmente a pessoa, ele vai ser só a pessoa que vai assumir o prejuízo daquele pedido. E não é. Tá? Tem muita coisa envolvida nisso. Eu quis trazer a informação assim um pouquinho mais redondinha, né? Porque tudo isso eu já venho falando de algumas formas mais sutis, mas aqui eu quis deixar agora registrado assim, tá bom? A lei da causa e efeito está inserida desde o início. Porém, os Devas que foram envolvidos nesse tipo de situação acabam se sintonizando diretamente nos Devas do corpo da pessoa que gerou essa energia. Então, fecha esse assunto. Tudo que vai, volta, tá? Deixa eu botar aqui. A forma como o fogo acende já é um sinal de resposta sobre o assunto. Vou falar sobre a queima da vela. Por parte das entidades que estão sendo solicitadas na forma pensamento. E, ao mesmo tempo, a atuação dos Devas que fazem parte dessa corrente de energia. Olha só que interessante, gente. Quando você acende uma vela, não tem vento, não tem nada e a vela não consegue parar acesa. Primeiro eu falei do medo, né? Deixei a questão do medo ali, para entender que se tem medo ali, a gente já vai ser um indicador de que aquela vela não vai acender direito, ela não vai queimar direito, né? De acordo com a intenção que você está pedindo.
Quando você acende uma vela, coloca a intenção e aquele fogo, ele queima de uma forma tão leve, tão tranquila, tão serena. Eu tenho uma vela que eu estou olhando aqui, eu tenho uma intenção nela, e como eu tenho um ventilador ligado aqui, eu sei que aquele movimento é do vento. Quando eu tiro o vento, ela queima certinho, certinho, certinho. Então o pedido que eu fiz ali foi aceito. A luta para resolver aquele pedido ali, né, aquela intenção que está nessa vela específica, ali está sendo tudo muito bem negociado. Tanto o pedido foi bem aceito, quanto a intenção que eu coloquei. Então tem um desenho ali bem tranquilo, bem harmônico, que pode ser observado. Então, quando já aconteceu e acontece comigo, quando eu tenho as minhas velas, quando eu circulo demais, quando eu tenho muita coisa para fazer, quando eu também estou um pouco desarmonizado, né, por estar com muitas pessoas e não tive tempo de fazer um ancoramento, de fazer as limpezas do jeito que eu preciso, não do que eu gosto, do que eu preciso, eu vou acender a vela, acontece dela apagar. Tem vento, não tem nada, a vela apaga. Eu falo, a vela que é ruim. Né? E não é bem isso, ou não é só isso. Então eu tenho outras questões para observar. Como eu já disse, né, nós estamos com um novo espaço, então lá já estou ancorando ali, a estrutura já está quase toda pronta, mas é impressionante, a hora que foi colocar a primeira vela, quase que ela derreteu toda. A gente fala que a vela fica chorando, né? E na verdade tem o quê? É um combate entre o pedido que está sendo feito e as energias trabalhando do outro lado para que aquilo se cumpra, tá? Então comece a observar o que é que está acontecendo, tá bom? Deixa eu marcar mais mais um ponto aqui, que agora que eu olhei pro relógio, essa proposta nossa aqui é só de meia horinha e agora que eu já vi que está quase batendo o relógio aqui. Olha só, a forma como as velas derretem também é um fator de avaliação interessante, pois demonstram que a energia ao redor das mesmas marcou um fluxo de energia durante a queima e o derretimento. Uma vela, ao ser totalmente aceita, queima por completo e não deixa vestígios da cera. Mas existem aquelas que queimam e deixam partes de sua cera derramada ao redor do ponto de combustão do pavio. Isso significa que, apesar de ter sido queimado, ocorreu duelo energético no qual a outra parte não aceitava por completo essa energia. Ou mesmo confronto direto entre hierarquias. Além disso, existe a situação na qual a vela apaga pelo meio do caminho, o que pode ter sido o vento, ou o pedido não foi aceito ou teve interrompido o fluxo de energia que tinha sido impresso no momento de acender as velas. Então, veja bem, tem muito mais coisa para falar sobre vela, mas eu acho que aqui já deu para a gente começar a pensar com um pouco mais de seriedade sobre esse assunto. Existe duelo energético, existe a questão da hierarquia, né? Para as pessoas que consultam comigo, que passam por aqui, que são alunos da harmonização quântica, eu sempre deixo muito bem claro, olha, quando você for fazer um trabalho, quando você for fazer algo para alguém, seja por você, seja para uma terceira pessoa, não importa qual é a sugestão primeira. Peça permissão para as hierarquias do local onde você se encontra, as hierarquias da pessoa, né, que você está trabalhando com ela, que você está trazendo ali para ela um pedido. Faça isso em comum acordo, tá? Por qual motivo? Quando você está fazendo o trabalho, você vai entender isso. Você vai entender, você sente a energia quando você está verdadeiramente no processo, tá? Você vai entender isso. Então é importante que a gente faça essa observação. Por quê? Porque talvez, se você não faz direitinho, aquele pedido que você está buscando, aquela situação que você está trabalhando ali, ela pode ser interrompida, tá? Ela pode ser interrompida no meio. Como eu já faço isso há muito tempo, então eu estou sempre com vela acesa, sempre trabalhando com essa questão do fogo, com essa energia, eu tenho tido essas experiências. Então às vezes a pessoa faz um pedido, ela tem medo, ela fica insegura e no meio do caminho ela fala, minha vela está apagando, minha vela não para acesa. E às vezes eu não posso falar, olha, mas é porque está tendo um duelo lá, como é que você está? Eu não tenho tempo de fazer isso, né? Eu vou brigando ali com as equipes e vou fazendo o que eu posso, né? Por isso que eu resolvi gravar aqui e vou deixar agora, quando as pessoas perguntarem de vela, eu falar, dá uma escuta lá, assiste o vídeo que a gente tem lá no YouTube sobre velas, porque é muito importante eu entender, primeiro, tem uma hierarquia por trás, tanto do seu pedido quanto daquilo que você vai receber. Segundo, você não está brincando de acender vela. Tem poder nisso. O fogo, estudem o elemental fogo.
né, essa criação, toda a estrutura que tem nessa energia. Dê uma olhada nesse elemental para entender o seu poder. Tanto é, quando a gente tem dificuldade com alguma pessoa, a gente fala, nossa, a pessoa é fogo, não? Nossa, é fogo. A gente não falta expressão para a gente trazer sobre o quão difícil é lidar com aquilo, e aí você começa a entender o que você está fazendo quando você está acendendo uma vela. Outro ponto super importante, o medo. Medo do quê? Medo para quê? Né? Como é que fica você a relação com o medo? O medo é um holograma. Quando eu trabalho inteligência emocional, eu sempre coloco as questões, olha, o medo, a gente precisa entender o medo que paralisa, o medo que protege e abrir esse campo de emoção e sentimento para ficar mais claro, para entender esse processo, tá? Porque se eu venho para esse mundo, para esse campo dito, nem vou falar espiritual, esse plano astral, quando eu atuo nesses desdobramentos, partindo de uma vela no plano físico, eu preciso entender algumas questões e o medo, às vezes, ele põe tudo a perder, tá bom? Pessoal, eu tenho algumas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, que ficou ruim para mim aqui o celular onde eu botei. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algumas coisas, alguns comentários. Na Vértula de 7 dias, se demorar 8, 9 dias, quais são? Sara, boa noite, Sara. Deixa eu responder aqui. Se demorar um pouco mais, com relação à ideia do tempo, eu gosto de entender que se demorou um pouco mais é porque aquilo ainda não foi resolvido, está ainda em processo, tá? A gente não deu por terminado aquele processo ali. Eu acho que isso é super importante da gente compreender. Aqui você botou, a Sara disse que, olha, já explodiu aqui uma na minha casa, acendi com a intenção de enviar amor para a pessoa falecida, tinha sido deixada um pouco fora da família por má interpretação dos seus atos. A vela explodiu, olha só, Sara, não foi aceito. Por mais que eu botei com amor, por mais que eu botei a intenção, né, reta aqui, não foi aceito. Não foi aceito, não era o momento ainda de fazer essa solicitação. Às vezes falta uma negociação antes aqui, tá? Mas agora a gente tem uma outra informação, tô deixando com vocês outra informação, de repente pode até fazer de novo se quiser. Kelly, boa noite. Quem mais passou por aqui? Marcos Paulo... Navegue comigo, boa noite. Aqui é a Sara de novo. Andréia, boa noite. Ivânio, boa noite. Guzmão, quem mais tá aqui? Tiago. Gente, boa noite para todo mundo. Acho que é a Leônia que tá aqui. Reeling Transformation, é a Leônia lá da Inglaterra. Gente, boa noite para todos vocês que passaram por aqui. Eu não consigo ler mais aqui, tem mais coisa, eu não consigo ler. Eu vou pedir perdão a vocês. Eu tenho outra agenda aqui, tenho outro compromisso, eu preciso realmente encerrar aqui, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Se você ainda não conhece, né, o trabalho de harmonização quântica, entra lá no meu site, sergiooliveirahq.com.br, canal no YouTube, Spotify, o Instagram também está aqui. E junte-se a nós, né? Falo que somos um grupo de pessoas, somos comandantes que estamos despertando, estamos aqui entendendo a nossa missão, o nosso propósito. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Amanhã, para quem tiver tempo, tiver oportunidade, que tiver interesse também, né? Às 20 horas estaremos lá no YouTube com a nossa meditação. Amanhã é em espanhol, para quem sentir essa ressonância. É uma energia diferente quando a gente abre o campo em espanhol, é muito legal. Trabalhando de uma forma direta com os hermanos, né, chilenos. Primeiro a gente está trabalhando ali, que já faz um tempo que eu trabalho no plano astral lá no Chile, e agora eu recebi essa autorização para fazer o trabalho no plano físico. Mas o trabalho se estende por toda a América do Sul e também abrindo algumas possibilidades na Europa, tá bom? Na Espanha, principalmente, e Portugal, tá joia, pessoal? Então, você é nosso convidado para amanhã estarmos juntos também nessa outra frequência. Agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço a vocês pela oportunidade de poder trocar essa ideia, trocar essa informação. Juntos nós podemos sim alimentar uma corrente de amor, uma corrente do bem. Eu sempre digo que é uma grande diferença você querer um mundo melhor e você botar a mão no mundo, né, para fazer, botar a mão na massa, perdão, para fazer um mundo diferente. Você sai daquela situação onde você resolve as questões que estão relacionadas ao sintoma e você vai para a causa. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas a gratidão, a segurança e o alicerce que é feito, ele garante outras questões, outras soluções ao longo do caminho, tá bom? Gente, um beijo no coração de todos. Paz, luz e harmonia para todos vocês e até amanhã para aqueles que estiverem com a gente, ou então até a próxima quarta quântica. Próxima semana é miércoles quântica, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.